E se a nossa mente for, de fato, a ferramenta mais poderosa que a gente tem para superar qualquer obstáculo físico? Hoje a gente vai fundo nessa ideia, explorando a história inacreditável de Bill Porter, um homem que, na prática, mostrou o que significa ser impossível. Olha, essa pergunta aqui é daquelas que fazem a gente parar para pensar, né? Será que a nossa convicção, aquilo que a gente acredita lá no fundo, pode mesmo ser mais forte que a nossa condição externa, que a nossa realidade física? Vamos descobrir juntos. E a resposta para essa pergunta toda ganha vida com a história de Bill Porter. Ele não é teoria, ele é a prova viva. Ele nos mostra na prática o poder absurdo da resiliência e da força que vem de dentro. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo. Os desafios. Bill Porter nasceu com paralisia cerebral, o que afetava a fala e os movimentos dele. Num mundo que, vamos combinar, julga muito pela aparência, as chances pareciam todas contra ele. Mas é aqui que acontece a grande virada de chave na história dele. Ele tomou uma decisão. A condição física não ia definir quem ele era. Ele entendeu que a forma como ele se via por dentro era muito, mas muito mais poderosa do que qualquer limitação do lado de fora. Essa, gente, foi a primeira grande vitória dele. Tá, mas como é que ele construiu essa mentalidade de ferro? Bom, a semente foi plantada pela mãe dele, que deu uma ferramenta super simples, mas que transformou tudo. Paciência e persistência. Imagina só, receber esse bilhetinho todo santo dia, junto com o lanche. Essa repetição constante não era só um lembrete, sabe? Isso se tornou a programação central da mente dele. Um mantra simples, mas com um poder gigantesco. E aqui, a palavra persistência ganha um sentido totalmente novo. Para o Bill, não era sobre lutar fisicamente, sobre se esgotar contra as dificuldades. Era sobre a disciplina mental, de manter a visão clara, de se agarrar no objetivo, não importava o que o mundo lá fora dissesse ou mostrasse. Só que ter o mantra é ótimo, mas não é tudo. É preciso saber lidar com a realidade do dia a dia, né? E isso nos leva para o próximo nível do jogo mental dele, a batalha entre a identidade interna e a realidade externa. E essa imagem aqui ilustra a mudança de chave de uma forma brilhante. Bill Porter não saía de casa para tentar vender. Ele saía de casa porque ele era um vendedor. Percebe a diferença? Ele já tinha a identidade muito antes do resultado aparecer. E ele vivia essa identidade em cada mínimo detalhe. O terno impecável não era só uma roupa, era uma declaração para o universo. Ele se vestia para o sucesso que ele já sabia que ia alcançar. Era a técnica do agir como se em ação na vida real. Mas é claro que o caminho não era um mar de rosas. A realidade diária dele era uma enxurrada de rejeição. Porta atrás de porta, a resposta era não. Era um teste de fogo para a convicção dele, todos os dias. E como ele lidava com isso sem desmoronar? Ele se recusava a levar para o lado pessoal. Para ele, cada não era só isso, um ruído externo. Um barulho do mundo lá fora testando a crença que ele tinha por dentro. Ele não alimentava o sentimento de rejeição. Ele só seguia em frente. Nossa, essa frase resume a filosofia dele de um jeito muito poderoso. Ele ressignificou a rejeição. Um não era um fim de linha. Era um sinal de que o universo estava simplesmente ajustando a rota, guiando ele para a porta certa, para a oportunidade certa. Que perspectiva transformadora! Mas a estratégia do Bill ia muito além de só superar a rejeição. Tinha um outro pilar fundamental na filosofia dele. Para o Bill, o objetivo final nunca foi a venda. Foi a conexão. A grande sacada dele era construir relacionamentos. Ele não via as pessoas como números. Ele transformava clientes em amigos. Ele sabia que a verdadeira riqueza não vinha do dinheiro, mas das conexões humanas e genuínas que ele criava pelo caminho. E essa afirmação aqui é como se fosse um mantra de vida dele. Ele se via como um canal de valor. Ao servir com integridade, ele não estava só vendendo um produto. Ele estava abrindo fluxo para que a prosperidade voltasse para ele de 1000 maneiras diferentes. A história do Bill é de arrepiar, muito inspiradora, mas a verdadeira mágica acontece quando a gente consegue aplicar essas lições. Então agora, fica aqui um desafio prático. O desafio é bem simples. Pelas próximas 24 horas, toda vez que encontrar um obstáculo, um perrengue, qualquer coisa, para um segundo e repete mentalmente. Paciência e persistência. Só isso. E aí, observe o que acontece. Observa como a sua energia e a sua perspectiva mudam quando a frustração dá lugar para a calma. E para a gente fechar, fica essa reflexão final. A vida entregou para o Bill Porter um roteiro, um diagnóstico que dizia o que ele não podia ser. E o que ele fez? Ele pegou esse roteiro, amassou e reescreveu cada palavra. E talvez essa seja a maior lição de todas. A gente não é definido pelo roteiro que nos dão,
mas pela história que a gente tem a coragem de escrever.